Olá, Paisy! E aí, estamos aí de volta, né? E vamos continuar nossa matéria. A gente já estudou a primeira lei de Newton, né? Estudamos a segunda também. E estudamos também a fórmula da potência elétrica, né? E agora a gente vai começar a aplicar, principalmente a primeira lei e a fórmula da potência, em circuitos um pouco mais complexos, né? O primeiro circuito que a gente formou, né? Ele tinha uma fonte, né? Com uma tensão U, né? E aí eu tinha um conector, né? Onde percorria uma corrente I, né? Com uma intensidade I. E eu tinha um resistor, né? Que era quem consumia, né? Aquela energia que estava sendo gerada pela minha fonte, né? E agora a gente vai passar a ter mais resistores, né? Nesse nosso circuito, a complexificar um pouco mais o nosso circuito, né? Então eu posso ter, por exemplo, vários aparelhos, né, associados à mesma fonte de energia, né, uma bateria ou a própria rede elétrica da casa, né? Então eu vou ter uma associação de resistores. Na verdade, quando a gente fala em aparelhos, a gente pensa mais em receptores, né? Mas que é um pouquinho mais complexo, a gente vai ver receptor depois. Por enquanto a gente vai tratar tudo como se fossem apenas resistores, né? Que na concepção real de palavras são aqueles dispositivos que convertem energia elétrica em principalmente energia térmica e talvez um pouquinho de energia luminosa, né? Então beleza, nossos circuitos agora vão ter mais de um resistor, né? Então, dessa forma, eles vão ter que estar associados. E aí a gente vai passar a estudar as associações de resistores. E tem duas maneiras básicas que a gente pode associar resistores, que é uma associação em série, né? Esse primeiro videozinho a gente vai trabalhar com a associação de resistores em série e a associação em paralelo, né? Obviamente, eu posso também ter um circuito onde eu misturo trechos em série com trechos em paralelo, né? Então, eu vou ter uma associação mista, né? Mas as formas que eu posso associar os resistores seriam série e paralelo, né? Basicamente, né? E misturar isso tudo num circuito. Então, vamos começar, né? Eu vou dividir em dois vídeos, né? Porque o celular às vezes corta o vídeo no meio e às vezes fica meio sem sentido. Então, esse primeiro vídeo vai ser sobre a associação em série e o segundo sobre a associação em paralelo. Espero que dessa forma fique certinho. Então, associação de resistores, ela pode se dar em série e em paralelo. A gente vai começar aqui a ver a associação em série. O que seria uma associação em série? O que seria uma série? Quando a gente fala série escolar, primeira série, segunda série, terceira série, nada mais é que uma sequência, né? Então a primeira série, depois da primeira vem a segunda, depois vem a terceira, né? Então eles estão numa sequência, né? Um após o outro, né? Então uma associação de resistores em série é uma associação em que os resistores são organizados de acordo com uma sequência, né? De acordo com uma ordem, né? Então eu tenho, né, aqui a minha bateria, minha fonte de tensão U. Eu tenho o resistor 1, né? Na sequência, né? Ou seja, após o resistor 1, quando termina o resistor 1, eu tenho o resistor 2. E após o resistor 2 eu tenho 3, né? E quantos eu quiser organizar em série. Então aqui está na sequência. Onde acaba um, começa o outro. Onde acaba o outro, começa o outro. Né? Eu tenho uma sequência dos resistores. Eles estão em série, certo? Beleza. Quais as implicações que eu tenho de organizar os resistores em série? Então a gente vai analisar o quê? A gente vai analisar os elementos do nosso circuito, né? Que são tensão, corrente, né? A própria resistência, a gente vai estudar resistência equivalente, né? Depois a gente vai tratar até da questão da potência, né? Mas por enquanto a gente vai pensar mais nos parâmetros tensão e corrente, né? Começando aqui por corrente. Se eu tenho resistores em série e não tenho nada mais do circuito em paralelo, não tenho nenhuma bifurcação, eu tenho um único caminho, né?
Se eu tenho um único caminho, considerando que a corrente é o movimento ordenado dos elétrons livres, né? Se a gente considerar o sentido convencional da corrente, que é do polo positivo para o negativo, né? O convencional, e eu considerando que eu tenho apenas um caminho, a corrente vai sair do positivo, vai passar por R1, a gente observa que a mesma corrente, né? Vai passar por R2, vai passar por R3 e vai voltar a bateria, né? Então, como não tem nenhum caminho para fugir nessa corrente ou para chegar a nenhum tipo de corrente, né? Como só tem um único caminho, eu tenho que a mesma corrente que sai da minha bateria que passa por cada um dos resistores e retorna à bateria, né? Então, uma característica de uma associação de resistores em série é que a corrente I é a mesma. E o que isso implica, gente? Isso implica que se, né, eu vou ter um único valor de corrente, né, para todos os três, né, um único caminho. E outra implicação que tem também é que se qualquer um dos resistores queimar, vamos dizer que o resistor 2 seja uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada de filamento, né? Ele realmente tem uma resistênciazinha. E aí passa aquela corrente ali, vai esquentando, o material vai deteriorando, tem uma hora que queima, né? Aquela lâmpada antiga, amarela. Vamos dizer que a lâmpada 2 queimou. Se eu tenho as três lâmpadas, digamos que são três lâmpadas, e elas estão associadas em série, quando uma queima, né? Será que só ela para de funcionar? Será que R1 continua a estar funcionando, porque está antes da lâmpada, e R3 não funciona porque está depois, né? Então a corrente ela vem até aqui e para e deixa de ter corrente depois? Ou será que nenhum dos três funciona quando R2 abre, né? Estou dando um exemplo, R2. Então, o que vocês acham que acontece? Né? Vocês não vão me responder porque isso é um vídeo do YouTube, né? Mas são as perguntas retóricas que a gente não consegue deixar de fazer. Então, na verdade, quando eu abro o meu circuito, independente de eu abrir no meio do circuito, no início, no fim, independente que seja uma lâmpada queimando ou uma chavezinha mesmo, antes ou depois da lâmpada que abre e fecha, né? Se eu abro o meu circuito, se eu interrompo o caminho da corrente, não tem corrente, nem antes, nem depois, né? Porque a corrente ela não vai dar salto, né? Tirando um caso que seja uma tensão muito elevada, um caminho muito pequeno, que eu posso ter um arco ali, né? A corrente ela não dá salto. Então, quando o caminho é aberto, eu não tenho corrente daqui até aqui, né? Porque não faz sentido, né? Ela vindo daqui até aqui, se o circuito estiver aberto, nem daqui até aqui, né? Ou seja, nenhum dos aparelhos funciona, porque quando eu queimo um dos três, independente se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, interrompe o caminho e não vai ter corrente nenhuma para nenhum dos aparelhos, então nenhum vai funcionar, porque o circuito é aberto, né? E quando o circuito é aberto não há corrente, não há DDP, né? Que é a diferença de potencial entre o positivo e o negativo. Para ter diferença de potencial, o positivo e o negativo têm que estar ligados. Se o circuito é aberto, não tem corrente, os três param de funcionar. Então, uma característica em série é, quando eu tenho vários elementos em série, ou todos funcionam juntos, ou nenhum funciona. Eu não posso ter um funcionando e outros não. Né? Um exemplo é a lâmpadazinha de Natal, né? Se você tinha uma sériezinha de lâmpadas, né? Às vezes, a mais antiga, hoje em dia elas são de LED, né? Então mais difícil até de queimar, né? Até porque a gente usa uma vez por ano. Mas antigamente, que era a lâmpadazinha comum, quando uma queimava, apagava tudo. Ou pelo menos toda aquela série, né? E aí, tinha que ir vendo uma por uma, né? Para poder trocar, não sei se vocês pegaram isso, né? Mas vocês podem conversar com os mais velhos. Desculpa. Vocês podem conversar com os mais velhos e vocês vão ouvir esses relatos, né? De que tinha que ficar descobrindo qual lâmpada queimou para substituir para o circuito voltar a funcionar. Então o circuito inteiro apagava, né? E quando você substituía, o circuito inteiro voltava a funcionar. Beleza. Então, além de falar da corrente, né? Que é uma coisa super importante, vamos fechar novamente o circuito. Botei o R2 de novo para funcionar. Tem 3 resistores em série. Outra coisa importante é a diferença de potencial. Qual vai ser a diferença de potencial em cada resistor?
né? Tem uma diferença de potencial no resistor R1, é a diferença de potencial entre o ponto antes e o depois de R1. A diferença de potencial no R2 seria a diferença de potencial, né, no ponto antes e no ponto depois de R2, certo? E a diferença de potencial no R3 seria a diferença de potencial entre o ponto antes de R3 e um depois de R3, né? Lembrando que se eu tiver um trecho sem resistência, por exemplo, aqui do positivo até esse ponto aqui, que eu considerei que é o ponto onde começa R1, né? Se eu tiver um trecho sem resistência, se a gente considerar que o fio não tem resistência, o potencial desse ponto aqui equivale a esse aqui, né? Porque não tem nada entre eles, não tem nenhuma resistência entre eles, né? Então, beleza, né? Então, a diferença de potencial em um resistor é a diferença do potencial, né, do ponto antes do resistor para o ponto depois, né? Compreendido isso, como que a gente vai analisar a diferença de potencial em cada resistor? Eu gosto de dar o exemplo, né, que a gente viu quando a gente falou, deu o conceito de diferença de potencial, viu que era necessário ter diferença de potencial para ter corrente, né? A gente falou das caixas d'água, uma no alto, outra embaixo, né? Eu vou trocar a caixa d'água por uma grande cascata, né? Então, esse polo positivo, né, considerando o sentido convencional da corrente, é como se fosse o alto da cascata. E o polo negativo é como se fosse o ponto mais baixo da cascata, né? E cada resistor é como se fosse uma pequena queda d'água até eu chegar ao ponto mais baixo da cascata, né? Eu acho que essa imagem ajuda a gente a visualizar. Então, o positivo é o ponto mais alto, o negativo é o ponto mais baixo, né? E para chegar do positivo ao negativo, eu tenho várias quedinhas, né? Até chegar ao ponto mais baixo da cascata. Então, em cada resistor é onde acontece essa queda, né? Essa queda de potencial. Em cada um dos resistores, ele vai caindo um cadinho, né? E aí, vou dar um exemplo. Vamos supor que o positivo seja 10 volts, né? Que a gente viu que o potencial, a diferença de potencial é medida em volts. E o negativo seja 0, né? Negativo não necessariamente vai ser negativo, né? Ele pode ser 0, né? Pode ser fase, neutro, né? Então, não necessariamente vai ser um positivo e o outro com um valor negativo. Mas vamos considerar que o positivo seja 10 e o negativo seja 0, né? Então, tem uma diferença de potencial de 10 volts. Então, vamos supor que no primeiro resistor caia 3 volts, né? Ou seja, a diferença entre o ponto mais alto e esse ponto logo após o resistor seja 3 volts. No segundo resistor, cai mais 3 volts. Então, no terceiro, vai sobrar quanto? Para eu totalizar a diferença de potencial total, que era 10 volts. 3, né? Caiu 6, falta o quê? 4, né? Então, intuitivamente, o que a gente imagina? A gente imagina que se eu pegar a DDP nesse resistor, mais nesse resistor, mais nesse resistor, né, que são as pequenas quedinhas, e se eu somar essas diferenças de potencial, eu dou a diferença de potencial total, que é a diferença da bateria, né? Já que os trechos sem resistência, né, não há queda de tensão, só a queda de tensão onde tem resistência. Então, eu posso chegar à conclusão aqui que a tensão total é a soma da tensão em cada resistor, né? Então, a tensão total seria da bateria, né? Por exemplo, eu falei agora, os 10 volts, né? A diferença positivo e negativo. E ele vai ser a soma de cada tensãozinha em cada resistor, né? O interessante é que a gente pode, quando a gente pensa em aparelhos ligados em série, né, a gente não consegue nem encontrar tantos exemplos, né, além da árvore de Natal, né? Falando de novo da árvore de Natal. Por quê? Porque vamos dizer que eu tenho um ferro de passar que eu ligo em 110 volts. Eu posso ligar esse ferro de passar em série com uma lâmpada que também demanda 110 volts? Não, porque quando eu ligo em série, esse 110 volts ele vai se distribuir uma parte para o ferro de passar, outro para a lâmpada.
né? Então cada um vai ter uma tensãozinha que somadas dão 110 volts. Mas tanto o ferro de passar como a lâmpada normal da casa, né? Eu tenho vários tipos de lâmpada, né? Mas uma lâmpada normal vão demandar os 110 volts. Então eu não posso ligar os dois em série, né? Porque cada um, quando eu ligo em série, essa tensão total ela vai se distribuir não exatamente uniformemente, né? Depende do valor da resistência, né? Mas ela vai se distribuir entre os resistores, né? Então, geralmente eu ligo em série coisas que demandam resistência, tensões pequenas. Por exemplo, uma lâmpadazinha de Natal. Se eu pegar uma lâmpadazinha de Natal e ligar no 110 volts, ela vai explodir, né? Então, possivelmente, vamos dizer que uma lâmpada de Natal precisa de 1 volt só. Então, para eu poder ligar essa lâmpadazinha de Natal na rede de 110, eu preciso de 110, né? Que aí eu ligo na rede e cada uma vai ficar com 1 volt, né? Então, coisas para a gente ligar em série, geralmente são coisas que demandam de tensões menores, né? Porque quando eu associo em série, eu vou pegar um pedacinho da tensão, né? Da diferença potencial para cada um dos aparelhos. Então, os aparelhos normais na nossa casa, a gente não costuma ligar em série. Até porque também, senão eu teria que ligar todos ao mesmo tempo, né? Então, geralmente eu ligo em série coisas que demandam tensões menores, né? Ou se eu tiver uma tensão muito elevada e eu quiser tensões um pouco menores, eu vou ligar os aparelhos em série, né? Para que cada um tenha uma tensão, ok? Então, uma única corrente, várias tensões que somadas dão uma tensão total, né? E aí eu vou pegar essa equação aqui, vou repetir aqui, só para ficar mais claro. E, né, vou aplicar a primeira lei de Ohm, né? Qual é a primeira lei de Ohm? U igual a RI, né? Então, se você pegar o U total, que é o U da bateria, seria igual a resistência total vezes a corrente total, né? Só que resistência total é um conceito que a gente vai trabalhar agora. A gente, em vez de trabalhar com resistência total, que pode ser usado também, né? A gente costuma falar em resistência equivalente. O que é resistência equivalente? Vou abrir um parênteses nessa explicação que a gente vai aqui, dessa forma, para a gente falar o que é resistência equivalente. Aqui nesse circuito eu tenho 3 resistências, né? Vamos dizer que são 3 lâmpadas. Uma resistência equivalente seria se eu pegasse essas 3, substituísse uma e desse o mesmo efeito. A professora vai dar o mesmo efeito eu pegar 3 lâmpadas, uma aqui, uma ali, outra ali, e substituir por uma só? Não, não é efeito em termos assim. Claro que eu tiver 3 lâmpadas espalhadas, é diferente de você ter uma só, né? Mas é o mesmo efeito em termos de circuito. Se eu substituir essas 3 lâmpadas por uma única, e essa única for uma lâmpada com a resistência equivalente, eu vou ter uma mesma corrente circulando no mesmo circuito, eu vou estar dissipando a mesma potência, né, gastando a mesma energia, né, a mesma luminosidade total, né, embora num caso ela esteja dispersa, na outra ela vai estar concentrada, né, então em termos de circuito o efeito é o mesmo. Então a resistência equivalente é uma resistência que eu posso pegar o circuito, substituir essas 3 por uma única só, e essa única só eu chamo de resistência equivalente. E ela sozinha, né, vai dar o mesmo efeito no sentido de quê? De que eu vou ter uma mesma corrente circulando no circuito do que se eu tivesse 3 lâmpadazinhas. Eu vou ter uma mesma potência dissipada, né? Então, em termos de circuito, a resistência equivalente equivale a essas 3, né? Então, voltando ali na nossa equação, que a gente abriu o parênteses, a U total seria a resistência total, que a gente está chamando de equivalente, vezes a corrente total. A tensão 1 seria a resistência 1 vezes a corrente aqui que percorre o resistor 1. A tensão 2 seria a resistência 2 vezes a corrente 2. Tensão 3, corrente 3, resistência 3, corrente 3. Porém, a gente viu que em série, a corrente total, que é a que sai da bateria, é igual à corrente 1, que é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3, que é igual à corrente que retorna para a bateria.
Então não faz sentido eu chamar uma corrente total, corrente 1, corrente 2, corrente 3. Em série não faz sentido. Então eu posso cortar esses númerozinhos, né? Chamar tudo de I, porque eu só tenho uma única corrente. E quando eu chamo tudo de I, o que eu posso fazer? A equação tem I em todos os termos. Quando eu tenho I em todos os termos, considerando que seja uma soma, né? Eu posso cortar, ou seja, dividir tudo por I. Se tivesse um Rzinho assim sem I, eu não podia cortar. Né? Mas como tem em todos, eu posso cortar, posso dividir tudo por I. Né? E quando eu divido por I, eu tenho a fórmula da resistência equivalente para uma associação em série, que é R1 mais R2 mais R3, né? Ou seja, se eu tenho uma associação em série, um resistor de 2 ohms, outro resistor de 6 ohms, outro resistor de 1 ohm, e eu quero saber a resistência equivalente. 2 mais 6, 8, mais 1, 9. Então a resistência equivalente dos 3 resistores aqui vai ser 9 ohms, né? Basta somar, é super fácil, básico, né? Para achar a resistência equivalente em série. Em paralelo, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo, vai dar um pouco mais de trabalho. Então é isso, gente, associação em série, todos numa sequência, um após o outro, uma única corrente, várias tensões que somadas dão a tensão da bateria, e para achar a resistência equivalente, basta eu somar as resistências individuais. Até daqui a pouco.